Desastre, por definição, só acontece quando afeta pessoas. Dessa forma, se uma chuva intensa cai sobre uma área no meio do oceano sem afetar pessoas ou ecossistemas, não seria um desastre. Mas se a mesma chuva cair sobre um lugar densamente povoado, com edificações frágeis, sobre morros e encostas, poderá vir a se tornar um desastre, pois atinge pessoas direta ou indiretamente e causa danos e prejuízos. Então, sendo assim, pode ser então que uma enchente, um furacão, um terremoto, uma queda de avião, um navio que afundou, tudo isso pode ser um desastre? Pode, claro, faz vítimas, altera o meio ambiente, influencia a vida física, emocional, social dos seres. Então, isso é um desastre. Mas, em termos morais, essa palavra pode ser trazida para o campo moral? O que significaria um desastre moral? Vamos ver primeiro, então, que definição tem no Livro dos Espíritos sobre a palavra moral. Veja bem, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Será que nós sabemos o que é bem, o que é mal no dia a dia? Será que existe alguma voz interior que nos fala isso? Será que a nossa consciência já foi criada sabendo o que é o melhor e o que não é o melhor para as nossas vidas? Enfim, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Mas o que é então a lei de Deus? Porque o bom estudioso tem que ficar se perguntando, né? Se o bem fundamenta-se na lei de Deus e o mal é contra, então vamos ver o que é a lei de Deus. Quais são as leis divinas? As leis divinas, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec formula as perguntas para os Espíritos, ele procurava com esse intuito de pesquisa. Então ele pergunta, na pergunta 617, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma coisa que não somente ao procedimento moral? Os Espíritos respondem, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São estas, então, as leis morais. Meus amigos, tudo está em Deus. Tudo respira Deus, seja do nosso mundo interior ou fora. Logo, tudo é de Deus. As leis que regem a química, a física, a biologia, também são leis divinas. Se nós soltarmos um objeto, ele cai no chão. Ele está obedecendo qual lei? Gravidade. Com o tempo, a velhice obedece muito bem a essa lei, não obedece? Vem tudo para baixo. Fala, ô lei da gravidade danada. Essa lei é lei de Deus. E as leis, as outras que nós homens criamos, a lei do trânsito, essas leis são criadas para dignificar a nossa vida e a nossa relação. Porque nós ainda não temos todas as leis divinas do campo moral a nos governarem plenamente. Já pensou, por exemplo, se não tivesse um semáforo, será que nós seríamos tão solícitos? Não, pode passar primeiro. Seríamos? Não precisaria de fila, né? Pensa, a gente falava, não, a senhora pode passar na minha frente. Não, a senhora está com mais pressa? Pode ir. Por não compreender muito bem as leis do campo moral, o homem criou leis para regularizar a sua vida, né? No dia a dia, essa vida social. Mas mesmo assim, está tudo subjugado à vontade de Deus, que permite ao longo do tempo que o homem se eduque. Mas todas as leis são divinas. E as leis morais, veja bem, elas, por não serem palpáveis, leis de ética, de comportamento, nós achamos que essas leis não existem. Nós achamos que essas leis, por serem tão abstratas,
nós começamos a duvidar delas. Quando nos acontece alguma coisa, a gente fala assim, meu Deus, mas Deus é justo? Deus não é justo. Como que isso aconteceu? Tem ali uma lei operando. A nossa ignorância é que não está observando, porque senão Deus não seria perfeito. E a sua perfeição está em tudo, nos mínimos detalhes da nossa existência. Mas nós é que não sabemos ainda ou não procuramos compreender. Então vejam, Pietro Baldi coloca assim no livro dele: acontece então que daquilo que se verifica nos fenômenos da matéria e da energia, quando violamos as leis de seu funcionamento, podemos deduzir o que sucede quando fazemos a mesma coisa no campo moral. Ele está querendo dizer, olha, a lei é uma só, e as nossas vidas, a nossa regra de bem proceder ou não, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo isso tem uma lei maior que rege. Tudo isso é lei divina. Então a lei moral também tem um peso, assim como as outras leis. Se eu pegar a minha mão e der um murro, esmurrar uma parede, o que vai acontecer com a minha mão? Vai doer. Porque eu emiti uma força, e essa força foi numa direção, e, no sentido contrário, a parede não fez nada. Aparentemente, ela só devolveu o impulso, não foi? A parede continua no mesmo lugar. As leis divinas, por serem perfeitas e amorosas, elas simplesmente envolvem o nosso ser e devolve o impulso que nós emitimos quando ferimos essas leis. Elas voltam para nós mesmos. Quando uma criança esbraveja e que nós a seguramos pelo braço, muitas vezes ela até se machuca só porque nós seguramos. Não fazemos nada, não cometemos nenhuma violência. A própria força da criança esbravejando faz com que ela própria se machuque. Assim somos nós no campo moral. E essas leis? As leis divinas, essas leis que nos regem, são iguais? Há muitas moradas na casa de meu pai. Olha o que os espíritos responderam. Quando Kardec perguntou, né? São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Os espíritos responderam, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, existem mundos e mundos no infinito dos espaços e dos universos. Hoje não podemos mais pensar que somente o nosso mundo, o nosso orbe é habitado. Não, existem muitos mundos, né? Desde os mais primitivos àqueles mais fluídicos, mais próximos, vamos dizer, da evolução e da divindade, porque vibram mais amor. Sendo assim, nós temos uma lei que impera no nosso mundo. A gente fala assim, nossa, mas o nosso mundo é um mundo de dor. É verdade. Nossa, mas tem tanta provação, tanta expiação. Tem. E existe uma lei que nos rege. A lei de causa e efeito. Tudo tem uma causa. E normalmente essa causa está onde? Está em nós mesmos. Dura realidade de admitir. Porque no dia a dia nós pensamos que a causa está no outro. A culpa é da família. A culpa é falta de tempo. A culpa é do governo. E a gente nunca pensa na nossa parcela de contribuição. Vejam assim, no livro A Lei de Deus, também de Ubaldi, está escrito, na verdade, que se deve colher quando o homem continuamente se rebela contra a ordem da lei de Deus? Quanto maior for a revolta, tanto maior será o sofrimento, até o homem rebelde aprender à sua custa a obediência. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos de compreender que existem leis. Quando eu peguei o Evangelho e li hoje, qual foi a lei que Jesus deixou? Na verdade, todas as leis resumem numa só. Vocês se lembram? A lei de amor. Então, meus irmãos, o nosso sofrimento está aí por violar a lei de amor. E somos seres tão carentes que não percebemos que nós queremos ser amados. Muitas vezes achamos que estamos doando muito amor e ficamos fechados no círculo, na cegueira nossa mesma, né? No nosso egoísmo, porque o egoísmo ainda assim é uma doença de amor, porque nós centralizamos em nós mesmos.
Porque a lei de Jesus, quando ele deixou para nós, no Evangelho, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A nossa doença é ficar no si mesmo. Preciso me amar? Claro. Preciso ter... Leu, nós vimos que nós somos uma individualidade e como tal nós vamos responder pelos nossos atos. Então eu preciso me respeitar, senão eu não aprendo também a respeitar o próximo. E com relação a Deus, quantas vezes nós falamos que amamos a Deus? Nossa, eu tenho um fervor, uma fé. Será que é amor? Como que eu posso amar a Deus se eu não amo a mim mesmo e não amo o meu semelhante? Que tal pensar de trás para frente? Quando eu começar a pensar no si mesmo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, e começar a sair dessa região do meu próprio umbigo e começar a olhar para o outro. Assim uma vibração diferente toma conta de nós. Assim nós vamos acessando Deus dentro da própria alma, porque nós procuramos Deus do lado de fora, numa visão antropomórfica. Aonde está Deus? Jesus disse: o reino de Deus não está aqui nem acolá. Está dentro de vós. Então essa centelha, essa capacidade de amar, ela está dentro da nossa alma. Mas nós estamos sujeitos, por esse hábito, por esse vício do egoísmo, a não perceber os nossos erros. Os nossos erros existem por violar essa lei amorosa. Na pergunta 632 está assim: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Qual é a medida para saber o que é bem e o que é mal? Olha a resposta. Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. É observar aonde que o meu ato está repercutindo. Prestar atenção nas consequências. Então, aquilo que eu não quero para o outro é o meu limite. Então, como desastre moral, veja bem, é o meu proceder. Quando eu não observo essas leis, não observo o meu semelhante, trazendo para a vida prática, eu coloquei alguns apontamentos aqui. Iludir, enganar para ter benefícios, tipo fortuna. Já viu quando alguém passa para o plano espiritual e deixa alguma coisa? O amor da família acaba todinho. Acaba tudo. Por quê? Queremos ver a nossa parte na fortuna. Se puder, quero ficar com aquela parte, porque fui eu que cuidei de mamãe, fui eu que cuidei de papai. Meus irmãos não cuidaram. Já começa a briga. Então, quando eu penso na fortuna, nos bens, nas falcatruas, quantas vezes nós brigamos por um país mais justo, falamos de corrupção, mas se dessem poder para cada um de nós, ai, ai, ai. Será que teríamos essa lisura do bem proceder? Dá o poder para nós, pobres, doentes, orgulhosos, egoístas. É porque não nos foi dada a oportunidade. Só saberemos se passarmos pela prova. Competições no trabalho. Existem? Desejo de poder? Ou, como existe, aquela promoção? Seduções afetivas e sexuais seguidas de abandono. Hoje, o respeito ao outro passou longe. Na vida sexual afetiva, então, usa-se o outro como se fosse um prazer momentâneo, sem o menor respeito pelo sentimento. E isso pode ser um desastre moral na minha vida? Pode. Fere as leis que Jesus ensinou? Fere sim. Porque a religião, a religiosidade, melhor dizendo, é essa relação nossa com o divino, com Deus. E isso vale para em qualquer lugar, em qualquer momento das nossas vidas. Não é só no domingo, quando a gente vem aqui tomar um passe, ou quando assiste a missa, o culto. Não! A regra do bem proceder, ou essa visão da nossa parte moral, ela vale em qualquer lugar. As maledicências e julgamentos. Nossa, não desejo nada de mal para ninguém.
Mas quando olha para o outro, que o outro fala alguma coisa, no pensamento pensa, nossa, não suporto fulano, dá vontade de matar quando ele abre a boca. Nem suporto. Isso é um julgamento? Sim, é um julgamento. O pensamento tem cheiro, tem cor, tem velocidade, vai impregnar o ambiente e vai impregnar principalmente a nós mesmos. Por isso que a gente toma passe, porque a atmosfera pesa tanto por causa do nosso proceder que não é tão justo com a lei, que tem dia, gente, que a gente sai de casa e vem tomar passe. A gente toma passe para quê? Para dar uma aliviada nas formas pensamentos, no peso da energia que nós mesmos criamos e respiramos nela. Corrupções e prejuízo coletivo. Quanto mais pessoas são envolvidas pelos meus procedimentos, mais dor eu planto na minha vida. Ah, mas quantos cometem tantos desatinos, parece que não acontece nada, lê do engano. Aí está a doutrina espírita a nos informar o nosso caminho. Violência física e verbal, nem se fala, né? Então, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Um exemplo, né, que os espíritos deram. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. E eu pergunto para vocês, e o que é que a gente faz? Mesmo sabendo, continua comendo. Toma café da manhã pensando no que nós vamos almoçar. Mal saiu da mesa, no jantar, no lanche, e assim sucessivamente, né? Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Nossa, aquele almoço não me caiu bem? Será que não foi a quantidade do meu almoço que não caiu muito bem? Nós não paramos para pensar, né? Enfim, e o mal proceder, então, para consigo mesmo? E esse mal proceder? Veja bem, suicídio inconsciente. Nós achamos que suicidar só acontece pelos modos diretos e violentos, né? Tomei alguma substância, peguei uma arma de fogo e assim, e outras. Não, existe o suicídio inconsciente. Quando? Quando se vive para comer e não come para viver. Excessos de todo prazer, né? Bebida, sexo. Normalmente, na Semana Santa, se fala-se muito em jejum, né? Antes da Quaresma. Na Quaresma, faz-se o jejum alimentar. Alguns já pensam no jejum moral. Nossa, estou na Quaresma, não vou falar nadinha do que eu estou pensando. Mas já pensou. Mas tá bom, não falou, né? E a hora que passa a Quaresma, que passa a sexta-feira da Paixão, o que acontece? Ai, chegou o sábado de aleluia, que felicidade, né? Aí, para a maioria de nós, soltam-se as peias e vamos continuar com os velhos hábitos. Aflições para possuir mais do que necessita. Isso é um suicídio? Claro, o estresse, a ansiedade, transtorno, levando a transtornos psíquicos, físicos. A doença do momento não é mais barriga d'água ou tanto a verminose para a maioria de nós. As doenças hoje são depressão, transtorno bipolar, ansiedade, já nas crianças e nos jovens. Quando nós criamos expectativas que levam a decepções, nós criamos expectativas, logo geram expectativas. Quando não são atendidas, nós não sabemos lidar com frustrações, nem as gerações mais novas, e não ensinamos para elas. E aí, hoje nós temos dados aí estatísticos mostrando que crianças suicidam. E ódios, mágoas, revoltas, né? A dificuldade de aceitação. Veja, tudo isso, gente, são falhas no nosso comportamento diante da lei amorosa de Deus, que através de Jesus desceu das alturas, né? Dos esplendores celestiais para nos ensinar. Então, o que é a evolução que os espíritos nos ensinam? Veja bem, Adenauer Novaes, que é um grande espírita, psicólogo, tem muitos livros maravilhosos, coloca assim para nós. No livro Conhecendo o Espiritismo, a evolução humana consiste em adquirir-se o conhecimento das leis de Deus, evoluir e aprender suas leis para a felicidade própria e coletiva. Ninguém é feliz sozinho.
A felicidade é conjunta, nós somos criados todos juntos e só voltaremos ao Pai também de forma coletiva. Então, qual é o fim da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Porque o intervalo do berço ao túmulo não dá para praticar evangelho. Se alguém desencarnar hoje, pode dizer, eu amo plenamente o meu próximo e, consequentemente, a Deus. Verdade isso? Se alguém falar que é verdade, eu vou falar que é mentira. Porque a gente tem medo das punições de Deus. Não sabe ainda o que é o pleno amor. Então, a gente está vivendo várias experiências reencarnatórias para aprender essa lei amorosa. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A gente fica assim, nossa, mas já vivi tanto, certamente. Com certeza, já vivemos várias experiências, várias personalidades, vários hábitos, tendências que são cultivados e repetidos, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Mas existem também comportamentos, né, que nós não observamos em nós e adoramos pegar um símbolo e ainda criticar e julgar. Nessa época do ano, né, agora recentemente foi domingo de Páscoa, Jesus, nós relembramos a morte do Cristo e tem uma figura que todo mundo critica, fala, e se puder participar da malhação dele, participa, que é a figura de Judas Iscariotes. Quem foi Judas? Todo mundo sabe quem foi Judas. Quem foi Judas? O traidor que entregou Jesus, né? Nós sabemos quem foi Judas. Será que nós sabemos depois o que Judas fez depois desse desastre moral de entregar Jesus? Será que ele passou por sofrimentos? E o que ele fez para se reerguer como espírito? Se eu perguntar para vocês sobre Pedro, o apóstolo, o que ele fez de negativo, eu tenho certeza que todo mundo sabe. O que foi que Pedro fez? Mais alto? Negou Cristo 3 vezes. Viram como a gente sempre consegue perceber o erro do outro e fica fixado? Então vamos ver Judas. Judas era um discípulo de Jesus que abandonou toda a sua antiga vida para seguir o novo mestre. Ele pensava que o Filho de Deus seria um guerreiro. Ele pensava que o Filho de Deus, né, porque a visão hoje nossa ainda é de Deus, uma forma humana, e que o filho dele naquela época também era mais ainda essa visão. Seria um guerreiro que viesse mostrar todo o seu poder. Então, visto ter passado muito tempo, Judas amava Jesus. Sim, amava e achava que ele tinha que mostrar todo o seu poder. Foi logo assim, pensando dessa maneira, que ele cometeu um desatino, né? Visto ter passado muito tempo, Judas quis entregar àquele que amava, pois certamente havia pensado, entregarei o Mestre Jesus e ele se mostrará em sua glória, destruindo os inimigos, e eu ainda levo 30 denários, 30 moedas. Ou seja, 30 moedas de prata. Esse deve ter sido o pensamento de Judas, que não era o de trair e mandar o mestre à morte, mas era o de tentar agilizar o momento da guerra sonhada por ele. Isso está nos 4 evangelhos de Rustem e está também na Boa Nova, livro psicografado do Chico, mostrando as intenções de Judas. Então Judas achava que Jesus era muito humilde, que Jesus tinha que mostrar todo o poder dele para o Império Romano. E ele ficava entre os pobres, entre os humildes, pregando, e eles já haviam vivenciado vários milagres. Então ele pensava, olha, se eu entregar Jesus, a hora que pedir para ele a prova maior, ele vai dar essa prova, mostrando do que ele é capaz. Mas Jesus nada fez daquele comportamento que Judas esperava, nada aconteceu. Então, nós sabemos as consequências disso. Judas, que era um espírito desejoso de adiantar-se, mas orgulhoso e por demais confiante nas suas forças, pedira antes de encarnar que lhe fosse concedido participar da obra do Cristo, esperando tirar dessa participação abundantes e preciosos frutos. Assim como também, meus irmãos, nós pedimos para reencarnar, pedimos para passar por situações de crescimento interior.
pedidos de desculpas ao nosso próximo. Pedimos para reencarnar debaixo do mesmo teto. Então Judas também pediu, queria estar ao lado do Cristo, né? Jesus conhecia Judas e lhe aceitara o concurso. Ele sabia das fraquezas de Judas, mas a lição terrível que o esperava, falo-ia sair afinal purificado de todos os vícios que o ainda dominavam. Então Jesus permitiu, porque nada acontece sem a permissão, não é isso? Judas veio. Judas, ao entregar Jesus e vendo que não acontecia o que ele esperava, ele se desesperou. Então Judas levou as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Tipo assim, olha, eu estou devolvendo o dinheiro de vocês, não façam nada com o Filho de Deus. Só que já era tarde, né? Não tendo estes querido recebê-lo, eles disseram, não, meu filho, isso aí é problema seu. Ele as atirou no templo e foi assim que Judas foi enforcar-se num campo onde lhe acharam o cadáver em estado de putrefação bastante adiantada. Vejam, quando ele joga as moedas fora, porque ele tinha a ambição na alma, não é um espírito perfeito, estava reencarnando junto com Cristo para viver uma prova duríssima. Houve uma queda reencarnatória? Houve. Naquele momento ele sabia o que ele fez. E por desespero cometeu outro desatino. Mas eis que a lei divina está aí, nos amando e nos dando novas oportunidades. Nós vamos ver na obra de Chico, Crônicas Além Túmulo, né, afirmando quem foi depois Judas. Vamos ver quem foi Judas? Qual foi outra prova pela qual ele passou? Outra prova redentora. Joana d'Arc nasceu na França no ano de 1412, no lugarejo de Dom Remy. A França se encontrava em meio a uma turbulência política, social e econômica. Então nascia uma menina, uma camponesa na França, com esse nome. Dentro desse contexto, né, em que vivia a França, a Inglaterra viu a oportunidade de tomar o poder. Então, no ano de 1422, o rei Carlos VI da França e o rei inglês Henrique V morreram. A irmã de Carlos VI, casada com Henrique V, assumiu a regência do trono. Então o trono ficou frágil, tinha uma mulher no poder, né? Sem nenhum sucessor para o trono francês, os ingleses aproveitaram para uma possível invasão na França. Foi nesse momento que a França estava sendo invadida pelos ingleses que surge a figura mítica de Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, ela insatisfeita com o governo britânico, era uma menina ainda, se juntou aos camponeses e foi trabalhar para libertar a França do jugo dos ingleses. Quem era essa menina? Quem era Joana d'Arc? Joana d'Arc era Judas reencarnado, numa figura feminina frágil, uma camponesa. E quando criança, ela divertia-se normalmente. Brincava, mas tinha responsabilidade sobre os seus afazeres domésticos, tomava conta do rebanho de carneiros, costurava. Era uma menina normal, entre aspas. Porque de 12 para 13 anos, ela dizia ouvir vozes. E aquela menina, jovem ainda, ouvia que ela tinha uma missão, que era a libertação da França. Então, foi assim que Joana d'Arc, jovenzinha ainda, partiu para a corte e queria falar com o rei. Mas o rei, vocês acham que ele queria aceitar aquela menina? Por volta dos seus 16 para 17 anos? Não. O rei só aceitou conversar com aquela menina porque ela ouvia vozes, recebia instruções, quando ela descreveu para o rei as reações, as orações dele no templo. Ela sabia o que ele pedia. Então a mediunidade dela era tão aguçada que aí ele falou, opa, essa menina não é desse mundo. Aí o que aconteceu? Joana d'Arc recebeu uma espada, um estandarte e foi comandar um exército francês. Olha a missão que ela tinha, que prova que Joana estava passando. Então, Joana queria atacar a região de Orleans sob o comando dos ingleses. Ela levantava uma bandeira em que estava escrito: a vós, ingleses, que não tendes nenhum direito neste reino de França, o rei dos céus vos ordena e manda por mim, Joana, a donzela,
que deixeis vossas fortalezas e retorneis para vosso país, caso contrário, farei grande barulho. Essa era a bandeira de Joana d'Arc. Então, veja, a gente vê outros na nossa história, como Gandhi, que libertou a Índia do jugo também dos ingleses. O que Gandhi pregava? A não violência. E a gente pensa, como pode? Como? Pois Joana já vinha mostrando isso, né? Aquela menina, olha, por favor, liberem a França. E depois de muitas batalhas, eis o que aconteceu com aquela menina. Após a expulsão dos britânicos, os nobres franceses, representados pelo rei Carlos VII, temerosos de uma forte aliança popular entre Joana e a população camponesa, entregaram-na para os ingleses. Ficaram com medo daquela menina revolucionária e entregaram para os ingleses. E o que aconteceu com Joana? Foi queimada na fogueira. Então, Joana também sofreu uma traição. Aí nós vamos pensar, nossa, a lei de Deus é a lei de talião? Olho por olho, dente por dente? Não, porque a nossa consciência íntima nos chama para praticar a lei divina. O mal nos incomoda, e quando ele chega em determinado momento, a criatura não suporta mais, e ela quer se libertar daquilo. E só vivendo uma nova prova, sedimentando o bem na alma, é que nós libertamos os nossos corações. Então, Joana depois foi canonizada pela igreja, mas era uma menina que foi queimada como uma herege, como uma louca, como bruxa, porque ouvia as vozes interiores. Então, meus amigos, as nossas vidas são assim, várias experiências reencarnatórias, várias oportunidades, mas cada vida é única, cada momento é único, e o importante são as decisões que nós tomamos agora. André Luiz, através de Chico, diz assim para nós: não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Não! Atender à santificada missão do sexo. Nós falamos aqui muito rápido, né? Que às vezes nós abusamos do outro, mas se nós tivermos o nosso parceiro, respeitemos, amemos o nosso parceiro a vida inteira, porque abdicar dessa energia é só para um espírito com condições evolutivas já bastante avançadas. É uma energia que nos domina. Então, pelo menos, respeitemos o nosso companheiro. Usar da boa comida, do bom paladar, na medida do possível, do equilíbrio, também nos é lícito. É-nos um prazer ainda. Qual a mãe que não gosta de receber um filho em casa com um bolo, com uma comidinha? Por que comida de mãe é gostosa, vocês sabem? Porque tem o quê? É sazon, gente. É sazon que tem, né? É o sazon do amor. E nós ainda materializamos o nosso sentimento nessas coisas e nos reunimos em torno de uma boa mesa, que saibamos viver comedidamente. Enfim, é tudo isso. E eu pergunto para vocês, como nós podemos acusar o outro? Temos Judas dentro da alma? Temos algum Judas dentro da alma? Temos. Quantas vezes nós nos traímos? Pensamos uma coisa e fazemos outra, e fala assim, ai meu Deus, errei de novo. Não é? Quantos Judas nós temos? Será que nós nos prostituímos? Podemos falar de Maria de Magdala? A prostituição, o adultério não é só no campo sexual, é no campo das condutas. Será que nós somos adúlteros, corruptos? Quando nós furamos a fila, nós somos corruptos também. A corrupção não é só quem domina o poder. No dia a dia nós somos corruptos também. Então tudo isso está dentro do nosso proceder. Então não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Vale a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Ninguém vai nos perguntar quantos passes eu tomei ou quantos passes eu dei. Ninguém vai perguntar quantos cultos nos lares eu fiz, nem quantas sopas eu levei para os famintos. Mas o que eu gerei na minha alma de transformação interior. Somente o trabalho nos renova. Mas não basta viver por viver. É imperiosa a nossa observação. Muitos vivem como se nunca fossem morrer, e outros morrem como se nunca tivessem vivido.
Ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos, como hoje somos, tornar-nos-emos para o nosso bem obedientes construtores da felicidade. Seremos então amigos e colaboradores de Deus, obreiros seus na grande obra da vida. Vida que vai subindo até Ele, porque assim que tivermos compreendido a sua vontade, que visa somente ao nosso bem, não desejaremos outra coisa senão realizá-la. Ou seja, ame hoje, mais um pouquinho amanhã, do tamanho da sua capacidade. Porque o amor inebria os nossos sentidos. O amor nos envolve. E enquanto não conseguimos entender o amor, ele é traduzido na forma de pequenas gentilezas, pequenos muitos obrigados. Por favor, com licença, deixe que eu te ajude. São pequenos movimentos da nossa alma. Porque quem é bom, doa um pouco. Quem ama, vive para doar. Quem é bom, suporta a ofensa, mas quem ama, esquece. Quem é bom, sorri, mas quem ama, faz sorrir. Quem é bom, começa e acaba. Quem ama, começa para nunca mais acabar. Quem é bom, faz o que pode, mas quem ama, faz o impossível. Quem é bom, ajuda e mede a sua ajuda, mas quem ama, ajuda sem medir. Quem é bom, sobe conosco ao Calvário, mas quem ama, fica por nós na cruz. Que Jesus, o símbolo desse amor maior, possa nos envolver a todos nós. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que assim seja.